como é bom estar com você. Com certeza, hoje teremos um bate-papo muito especial. Nós vamos falar de um assunto muito corriqueiro que acontece na maioria da vida das pessoas. Quando chega na segunda metade da vida, após seus 50 anos, tal, algumas coisas começam a mudar. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Como a pessoa que está encaixada, trabalhando numa empresa ou outras empresas, enfim, passa pelo processo de etarismo. Como a gente se reinventar no mercado do trabalho, como não ter que voltar ou se voltar para a casa dos pais, para um apoio, como conduzir essas coisas. Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos fantásticos. Dê o seu like, compartilhe, porque nós podemos ajudar ainda muitas outras pessoas. Então, fique atento. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada especial que você já conhece aqui da nossa salinha, que é a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Tatiana. Sempre bom estar aqui, né? Ainda mais com esses assuntos maravilhosos. É verdade, é verdade. A história que vamos contar hoje é de Cláudio. Cláudio está hoje com 52 anos. Se formou aos 24 anos em comunicação e marketing. Trabalhou em muitas empresas de comunicação, de marketing, fez belíssimos trabalhos, teve uma carreira decolando sempre e sempre muito animado com seu trabalho. Pois, quando estava com 42 anos, ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego e, a partir daí, ele começou a procurar outro emprego na mesma área. E passou por inúmeras empresas, porém, sempre que ele se apresentava, a resposta era a mesma. Olha, o seu perfil não se enquadra no que a gente está procurando. E aí ele começou a receber muitos nãos nas empresas por alguns anos. As contas continuaram chegando e ele foi se apertando. Ele já estava divorciado e teve que voltar a morar na casa da mãe. E ele continua essa jornada de procurar emprego ao longo desses anos. Mas ele diz que ele já está muito cansado. Será que ele não está passando por uma situação de etarismo? E ele diz assim, olha, eu não sei se eu tenho que mudar de ramo, não sei se eu tenho que fazer alguma outra coisa diferente ou me manter procurando ainda emprego nessa área, porque será que eu estou ficando velho? Será que eu já estou velho para essa função e estão buscando sempre pessoas mais jovens, por isso que eu não me encaixo no perfil? Ou será que eu deveria buscar uma área totalmente diferente da minha para tentar recomeçar? Porque realmente assim está muito difícil e não dá. Já tem anos que eu estou procurando emprego. O Cláudio está vivendo aí um conflito, muitos anos procurando emprego, né, São Tati? 7, né? 7 anos aí nesse conflito aí, que parece que é uma mudança de carreira, né? Uma mudança de vida. Às vezes tem coisas que são ciclos que se encerram, né? E que não fazem mais sentido. Porque quando a gente tenta muito uma coisa e aquilo não flui, é porque o caminho não é mais aquele, é outro. Com certeza. E
o que assusta é porque nós não somos preparados para as mudanças, né? A gente busca sempre estabilidade. E aí a gente quer que a vida seja sempre igual, tudo igual, dentro daquilo que eu já conheço, que eu sei, que eu me formei. Exato. E aí você fica preso a isso. Quando um ciclo se fecha, uma história se encerra, é a possibilidade de se abrir outra. Mas se eu tenho essa mente onde não sei lidar com mudanças, né? Não sei enxergar as possibilidades novas que podem estar se abrindo, eu não consigo nem enxergar. Não caminha, né? Não caminha. E aí eu fico num estado, né, de negação, insistindo numa coisa que já não faz mais sentido, porque às vezes essa coisa do que ele coloca aí, ele sente um etarismo, né? Ele sente que pode até ser dele mesmo. Se sentindo velho, né? Porque tem um momento, né, na vida que até dentro da psicologia analítica se coloca assim, a segunda metade da vida, né? Que é quando você entra nessa crise, né? Geralmente começa lá para os seus 35, 40, nessa fase geralmente que ele entrou, né? É quando você questiona, né, a sua profissão, o casamento, relações, a vida que você teve. E ali é como se fosse um chamado interno de que as coisas precisam mudar. Eu preciso ser mais autêntico, mais honesto comigo. É verdade. E às vezes o de fora, né, o mundo do lado de fora funciona nesse movimento mesmo de quê? De fazer você despertar, porque você está tão automático que você fica, acordo, levanto, vou para aquele trabalho, que ele pode até ter sido feliz durante um tempo, mas que parece que não é mais o caminho dele. E ele perceber isso e dar até possibilidade das coisas novas que podem estar à volta, talvez seja o caminho. Porque se você for avaliar, se ele está há 7 anos fora do mercado de trabalho, isso já é um sinal. Um sinal, imenso. Assim. E isso já é um dificultor para ele se enquadrar, se colocar novamente nesse mesmo ativo lugar, no mercado de trabalho. Então, esses 7 anos que ele está se mantendo fora já é um impedimento para as pessoas que pegam o currículo dele, a carteira dele, e fala, pô, a pessoa está parada há 7 anos. Há muito tempo, e a gente está vendo como está tudo muito rápido. Por quê? E aí você pensa assim, pô, ao mesmo tempo, a tecnologia, tudo está se transformando rapidamente. Quem não está atualizado, né, e dentro daquele movimento, fica meio que, né, esse cara está sem trabalhar aqui há 7 anos, a gente já não entende nada. Tudo já mudou muito. E os jovens estão vindo com muita habilidade nessa área, né? De marketing, de publicidade, com muita criatividade, né? É claro que qualquer um pode fazer. Não existe idade para criatividade. Com certeza. A gente tem que entender o que a vida está trazendo de sinal para mim. Talvez o que a vida esteja trazendo é uma mudança. E para isso ele tem que se autodescobrir. O que faz sentido para minha vida? O que me dá prazer? O que pode trazer para minha vida a organização financeira, né? Porque a gente precisa de dinheiro. Com certeza. A gente tem conta para pagar, para sobreviver você precisa de dinheiro. Você tem que comer, você tem médico. Quanto mais você vai envelhecendo, mais você tem necessidade dessas coisas. Então, é necessário, o dinheiro é fundamental para que a gente tenha saúde mental. É verdade. Dentro de uma das características de saúde mental, né? Uhum. Então, se eu não consigo mais me encaixar naquela carreira, ao invés de ficar... Porque as pessoas têm muito essa tendência, assim, é etarismo, eu vou lutar, vou levantar uma bandeira, eu tô fora do trabalho porque agora, é só porque eu tô com essa idade, então a vida agora vai se resumir aí. Não. De nada jeito disso. nenhum. Não tem idade para você se reinventar. Com certeza, porque não adianta ele se colocar na posição de dizer assim, mas eu vou começar do zero novamente. A vida é isso. Sim. Você começa e recomeça a sua vida inúmeras vezes. Ou seja, você escreve uma nova história dentro da sua própria vida inúmeras vezes. Só tem que ter coragem. Tem que ter coragem, disciplina, né? Um mergulho interior, que o ideal é que a gente, ainda mais nessa idade, você busque coisas que te façam sentido, né? Que mesmo que trabalhando, aquilo ali me gera um prazer, me gera uma felicidade. Eu não preciso mais agradar ninguém, eu não estou mais ali satisfazendo ninguém, é a mim.
Então, o que dentro disso, de todas as possibilidades que hoje tem, e hoje, assim, são infinitas. Você vê, a pessoa pode trabalhar de casa. A quantidade de profissões Que se abriram. novas que acontecem hoje, que não existiam antes, meu Deus do céu. Então, a pessoa, ela tem como se reinventar, né? Buscando, mesmo nessa área. Se ele gosta de tecnologia, tudo tecnologia, isso, essas coisas, é isso que você falou, ele pode trabalhar de casa, não Sim. tem uma, né, Não, uma essas restrição. empresas de marketing mesmo, elas trabalham muito, elas contratam muito por trabalho, né? Hoje está tendo muito isso, né? As pessoas não querem contratar a mão de obra para a empresa, terceiriza. E aí você terceiriza, você contrata para o trabalho, o cara trabalha da casa dele, monta lá todo o processo e envia para lá. Agora, se eu tô tentando e aquilo não acontece, é porque tem algo que a vida está sinalizando. Exatamente. E aí, se eu não aceito, eu vou para um lado da depressão. Que é o quê? É o etarismo. Eu envelheci, não sirvo mais para nada. Agora eu vou ter que viver aqui às custas da minha mãe mesmo, que cada dia está pior, eu estou mais velho, né? E se um dia a mãe morre? Pois é, você vai entrar num movimento de vitimização, querendo que as pessoas olhem para você com pena, com... Peraí. Não dá. A pessoa vai olhar, vai falar, coitado, e vai embora, a vida continua, segue, nem lembra mais da gente. Não. E não é um coitado de realmente eu tô com dó, penalizada, compaixão. Tipo, um coitado que continua aí parado. Sim. Tem que fazer esse movimento, essa engrenagem. Não pode desistir. Movimentar. Né? A Joana fala, né, que a gente deve pegar os fracassos, achei isso sensacional, e fazer um mural de medalhas. Porque cada fracasso me levou a alguma coisa, a descobrir de mim mesmo, a superar, a pelo menos suportar aquilo ali. Exato. E vai fazendo a gente crescer. Mas não, a gente faz exatamente o que ela fala também. A gente se coisifica. Né? Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu não merecia passar por isso, é porque eu tô com essa idade, é porque eu tô ficando velho, é porque a sociedade não é justa com os idosos. A gente tá falando com 54 anos ele tem? 54? Ele está né? com... 50 e pouco, 52. Extremamente jovem. 52, Nossa, você tem milhões de pessoas recomeçando a vida. Nossa Senhora, começando faculdade, nova vida, novo casamento, novo estudo, novo projeto, novo tudo. Até porque, olha só, Iraci, o espírito não tem idade. Não tem. O espírito, para ele se manter atualizado, uma pessoa para se manter atualizada, ela precisa estudar. Ela precisa querer viver. É verdade. E aí é a diferença de quem suporta e supera para alguém que cai em depressão e adoece mesmo. Por quê? O que entra em depressão é aquele que não se acha capaz e se vê vítima. O outro não. Ele não se permite ficar naquele lugar. E aí, toda a força que você puder usar para isso, você deve usar. Com certeza. É se reinventar. A vida é feita de momentos difíceis. Se a gente não souber suportar e superá-los, né, nessa conquista mesmo da vida, como você falou, a todo instante a gente está se reinventando. Agora, vamos colocar a seguinte condição. Se ele não tivesse mais a mãe dele ali encarnada, ele não ia buscar um outro trabalho, não importa o trabalho que seja vender pipoca na esquina, seja... Qualquer coisa, mas alguma coisa que gerasse renda a ele, por menor que fosse a renda, e continuaria buscando na área dele. Sim. Né? Porque ele tem alguma coisa que sustenta ele, né? É isso não é esse olhar, né? Quando você tem alguém que te dá um suporte, se você não tiver força, você fica naquele suporte ali a vida toda. Porque você entra numa situação de acomodação onde você começa a amolecer, a esmorecer diante da vida, e tudo que você olha na frente, fulano tem sorte, fulano olha como a vida sorri para ele, não para mim. Aquele lá nasceu de bumbum virado para a lua. Aquele lá... Peraí, não é assim. A gente pode fazer inúmeras coisas. O problema é quando a gente acha que a gente chegou num patamar de competência
e que nada abaixo daquilo serve para mim. Sim. Tem que ser ou aquilo É. ou superior àquilo. Exato. Então, É o ego, né? O a ego bastante. vida vai te apertar. Vai. Porque o processo daqui é esse, né? A gente não veio a passeio. A gente veio despertar consciência, trabalhar as nossas imperfeições. Nossa, Né? E se for a vaidade, né, uma delas, talvez a gente chegue até um certo cargo e depois a gente perca ele para que a gente trabalhe. Não é para destruir, não é para fazer sofrer, mas a gente ainda usa, né? A vida ainda usa o mecanismo do sofrimento para que a gente cresça. Com certeza. Né? Então, quando a gente tem uma leitura, eu acho que até mais assim, consciente sobre um processo de vida, a gente tira essa ilusão de que tem que estar tudo lindo e maravilhoso. Sabe que de vez em quando a gente vai passar. E aí, de vez em quando, né? Assim, você vê, você pega uma vida inteira, são poucas as pessoas que tiveram a vida toda de sofrimento. Não, impossível. Não tem. São momentos que pode ser de muita dor, sim, mas são momentos. E uma grande faixa de tranquilidade, trabalho, né? Tudo estável. Mas a gente é tão... não se reconhece, não reconhece as próprias forças, que toda vez que vem um desafio, que vem uma questão que vai fazer a gente ter que superar aquilo ali, né? Suportar, a nossa tendência é fugir. Não se ver capaz. É se sentir desmerecido. É achar que é vítima daquela circunstância. É o etarismo, é o feminismo, é o machismo, é o racismo, é tudo. Menos, eu não tenho culpa. Né? Eu não tenho, vai mudar. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Mas sim, tem. A responsabilidade é nossa. Com certeza, né? E se a gente está aqui para desenvolver competências, quer dizer, eu não nasci para vir aqui fazer aquilo, é aquela história, né? Aquele que pegou um machado só para fazer buraco, ele só vai fazer buraco. Se não tiver um chão que ele não possa fazer buraco, ele não serve para mais nada na vida. Sim. É estágio de crescimento, de evolução. É claro. E não de pronto, já aprendi tudo que eu tinha para aprender e agora vou ficar esperando. Exatamente, né? Vou viver o quê? Da aposentadoria. Nossa, isso é muito triste. Você vê que é um dos maiores causadores de depressão, né, nas pessoas idosas são a aposentadoria. É quando você se vê inútil. Porque a pessoa acha que a aposentadoria é o momento em que ela não precisa mais trabalhar, fazer nada da vida, não ter responsabilidade com nada e agora eu tenho que descansar até eu morrer. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, mas fazer nada. Bota chinelão no pé, camisetão, fica lá na frente da televisão feito um pachá, uma desgraceira toda, né? Exato. Que a pessoa passa a fazer parte do móvel da casa. Exatamente. Do mobiliário. E, quer dizer, qual é o valor disso, desse tempo que a pessoa tem nas mãos e que a pessoa faz o quê? E ele, se ele está há 7 anos procurando emprego, mas o que é que ele fez durante esses 7 anos, além de procurar emprego? Acho que essa é a grande pergunta, né? O que foi feito desses 7 anos? Se ele foi de lamúria, né, de não merecimento, de revolta, ressentimento, é só adoecimento. Exatamente. Né? Hoje na neurociência você vê os estudos, né, todos mostram como o cérebro adoece, né, se preparar para o envelhecimento, porque hoje a gente pode envelhecer de uma maneira muito mais saudável. Antigamente não tinha os estudos que hoje a gente tem, né, o entendimento de que o cérebro é uma máquina, que ele precisa de exercícios, né? Eu vi uma reportagem, eu não lembro o nome da pessoa que estava dando a palestra, e ele falava assim que um dos motivos para o cérebro adoecer, né, para aparecer Alzheimer, Parkinson, demência, era a falta de educação. Aí ele colocava a falta de educação no sentido de estudo, né? As pessoas não... E estudo de diferentes abordagens, diferentes coisas, e você tem que cada vez mais ampliar,
né, as coisas, os seus interesses, para que aquilo vá nutrindo o cérebro e acionando, né, novas conexões, e isso vai mantendo o seu cérebro ativo e cada vez mais saudável. E aí as pessoas fazem o movimento contrário. Ao envelhecer, já vem com uma sensação de tristeza, né? Estou morrendo. Se a gente for pensar, gente espírita, morrer é uma libertação. Chegar uma hora que Deus levar a gente, acabou aqui. Na verdade, morrer é um renascimento. Exato. Então, se eu conseguir entender que agora eu estou numa outra etapa, né? Essa etapa me exige me traz outras necessidades, onde eu preciso aprender de novo, né? Cada hora é um momento. Na infância, você tem que aprender diversas coisas para você se tornar um adolescente. Chegou na adolescência, você vem com várias outras coisas, porque vai te levar para uma vida jovem adulto, né? Chegou na vida adulta, você tem que aprender e ali formação, vida profissional, depois vem família, e tudo isso são etapas da vida. Agora é uma etapa muito mais introspectiva. Sim, com né? certeza. Eu acho que é muito interessante o corpo começar a demonstrar algumas coisas, porque é ele falando, começa a olhar mais para você. Né? O olhar, as necessidades são para essa alma. Né? Você já criou seus filhos, você a vida profissional ela tá andando e tudo bem, mas é olhar mais para si mesmo. E até mesmo continuar a trabalhar. Você vê que tem pessoas hoje fazendo faculdade. Eu vi um senhor com... Quantos anos ele tinha? 80, eu acho. Iniciando uma faculdade de medicina. Caraca, que maravilha! De medicina, porque ele falou que foi sempre o sonho dele, ele nunca teve oportunidade e que naquele momento ele não tinha mais nada para fazer na vida dele e ele foi para a faculdade estudar. Olha só. E que aquilo ali, ele estava realizando um sonho. Ele vai se tornar médico? Ele vai trabalhar na medicina? Não sei. Mas que ele está realizando o sonho da vida dele, ele está. E que ele está fazendo, ele está estudando, ele está crescendo, está progredindo. Dando Está sentido. adquirindo conhecimento, Exato. está fazendo o cérebro dele se tornar mais ativo. Olha que coisa incrível. Ou seja, o cérebro dele vai retardando o envelhecimento. Exato. E se a gente for ver, tudo a gente vai deixar para trás. Então, o próprio corpo, ele envelhecer, é um aprendizado para mim de desapego, né? De ter que lidar com a minha vaidade, que não é fácil, mas é um processo. Mas o que eu vou levar daqui? É exatamente essa mente, não a mente no sentido matéria, mas o espírito. Esse espírito, ele vai adquirindo tudo que eu der de bom para ele. Então, quanto mais eu puder me alimentar de coisas que tragam crescimento, né? Que façam com que eu tenha novas ideias e comece a refletir, né, mais profundamente sobre o que eu fiz na minha vida, como foi a minha vida, o que eu quero. Nossa, a gente transforma o envelhecer em outra etapa muito mais rica. Nossa, um estímulo para viver mais intensamente do que antes ainda. Sim. Todos os livros da Joana, ela sempre traz a morte. Ela traz a morte porque a gente, com um chamado, assim, precisamos trabalhar imensamente agora a nossa relação com a morte. Porque é um fato que vai realmente acontecer e que a gente tem um horror, assim, absurdo. Se a gente puder, a gente elimina a morte da vida, mas o que seria da vida sem a morte? Exatamente, né? Não faz sentido, porque a gente tem um crescimento, né? Aquilo é progressivo dentro do amadurecimento, dentro dos conhecimentos, dentro de tudo. Então, quando chega uma certa fase, quem constituiu família, os filhos cresceram, os filhos casaram, ou seja, construíram o núcleo deles, lançaram voo para a vida e, quer dizer, você vai ficar fazendo o quê? Você não vai recomeçar uma vida novamente num núcleo familiar novo. Sim. Não há uma gestação, não há um... Exatamente. Outra etapa. Graças a Deus, né? Exatamente. Eu sempre penso assim, menos uma etapa. Foi. Porque se a gente tem consciência que nós somos espíritos,
né? Que nós somos eternos. São etapas mesmo que a gente está eliminando, né? Passou a adolescência, passou, nossa, graças a Deus, passou aquela, nossa, toda aquela volúpia, todo aquele, né? A angústia de ser jovem, né? E depois a angústia de dar certa profissão, passou. Agora é outra etapa, que pode sim ser mais serena, é para ser mais serena. Né? Sim. É para poder a gente ter uma consciência. Eu acho que o espiritismo nos conforta e nos consola muito com essa perspectiva. Né? De que somos espíritos, um espírito não envelhece nunca, né? A gente vai cada vez mais crescendo. Né? Isso é incrível. Uhum. Quando você não tem essa visão, deve ser bem mais difícil. Nossa Senhora. Porque vem a finitude, né? Porque acabou o sentido, né? A razão, o sentido de você estar ali, de você estar vivendo, de você estar se movimentando e conhecendo e trazendo e criando coisas novas. Exatamente. Né? Então, tem que ter uma virada nessa para você ter um recomeço. Porque toda vez que a gente olha para trás, a gente pode falar assim inúmeras vezes, não me arrependo de nada que eu fiz. Ok, você não se arrepende de nada que você fez. Mas não existe muitas coisas que você teria feito diferente. Exatamente. Não que você não faria de novo? Que não chega a ser um arrependimento, mas que eu não faria aquilo, Sim. Faria de forma diferente, teria... Há uma consciência, né? Então, a própria reencarnação acaba sendo uma oportunidade de você vir fazer diferente. Exato. Não, quando você tem consciência disso, por isso que é aquilo que a gente, né, volta e meia fala, né? Sendo espírita e você não fazer essas transições, vai haver um incômodo muito grande, né, no desencarnar, porque você vai para aquilo que você sabe que vai acontecer, que você vai continuar, e você vai ver, quanto tempo, por que eu não fiz? Exato. Por que eu deixei de fazer? Por que eu não me tornei o objeto, né, o principal da minha vida, né, me construir, entender as minhas dores, né, entender por que tá tão difícil para ele, né, sair desse lugar, por que ele voltar para casa também tem uma situação aí, né, ele volta a ser filho, ele perde a autonomia, ele perde, é muito perigoso voltar para casa dos pais, sabe, assim, porque depois que você saiu, voltar para casa do pai é uma regressão. Né? Você volta para uma situação que já havia sido finalizada. É um ciclo que já virou página na sua vida, acabou. Mas se você não tiver cuidado, você volta a ser filho rapidamente e a mãe e o pai voltam para esse lugar. Só que não é mais uma criança, não é mais um adolescente, é um adulto. Então o incômodo é muito grande. E aí tem que ter muito cuidado, porque quanto mais tempo passa, mais isso se estabelece, mais perigoso fica. Para você sair, mais difícil fica. Então, tem que ter um incômodo mesmo para sair, não para, qual o trabalho? Faz qualquer coisa, mas se liberta. Exatamente. Né? Vai em busca daquilo que vai te dar sustento, né? Mas que precisa agir. Eu acho que quando você se bota também no fluxo da vida, as coisas acontecem. Com certeza. E o Cláudio, se ele observar, ele mora no coração do país. São Paulo é o coração do país. Oportunidade de muita coisa. É o mundo financeiro, é o mundo industrial, é o mundo das oportunidades, e de tanta coisa. Ou seja, você tem como reinventar muitas coisas. Sim. Diferente de quem mora lá no norte, lá no Ceará, enfim. Sim, que é muito mais difícil, as oportunidades são menores. São Paulo, a gente está na meca do mundo, das finanças, da vida profissional, de tudo. Ali a possibilidade de trabalho é muito maior, né? A quantidade de oportunidades é muito grande. Eu conheço várias pessoas que moram em São Paulo e que se mudaram daqui do Rio de Janeiro para lá por conta do trabalho, por ser melhor remunerado, por ter mais oportunidade. Então, ele está num ambiente onde é muito propício a uma vida profissional com sucesso. Talvez a grande questão é que ele esteja insistindo, né? E até achando uns trabalhos que parece que não está dando nele vontade de continuar, meio que só para, né, apagar incêndio, fazer um biquinho aqui, um biquinho ali, e isso não está dando para ele estímulo. E realmente o ser humano precisa de estímulo, né, para poder
continuar e crescer ali naquele ambiente. Na verdade, tem um desafio na vida dele, porque ele arrumar um emprego nessa mesma área depois de 7 anos, vamos ver. Olha só, não é um desafio. É algo que ele já fazia, ele vai cair na mesmice, provavelmente. Ele vai ver que, é tudo aquilo que fazia, já sei como é, e que não sei o quê, por mais que eu tenha que ser criativo, né? Mas ele vai cair nesse mesmo emaranhado ali Deve estar acontecendo isso mesmo nesses 7 anos, né? Então, tá na hora dele sair daquele buraco, onde ele já sabe tudo como é, como funciona tudo, e ir para uma porta diferente. Sim. Né? Então, aí ele vai se estimular, ter motivação, exercer a criatividade dele, sim, utilizar de todas as capacidades que ele tem para buscar novos conhecimentos para outras coisas e se expandir. Sim. Então, é diferente. E o voltar para a casa da mãe, nossa, é aquela sensação de dependência, derrota e dependência. Exatamente. E na cabeça da mãe, mesmo que ela não verbalize, mas que o próprio movimento dela é de... ele é meu dependente, ele depende de mim agora para viver. Então, para ela também não faz bem isso. Não é um peso. Foi o que eu falei, ela volta a ser mãe, é mãe de adulto. Não é mais mãe de criança. E ninguém quer ser mãe de adulto, assim, filho dependente de casa, porque gera uma frustração, uma preocupação muito grande. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, né? Então, a gente quer que aquele indivíduo se Nossa, essa envolva. Preocupação é imensa. Falar, nossa, quantas mães que eu já vi falar, nossa, eu não posso morrer de jeito nenhum. O que o meu filho vai fazer da vida dele? E filho de 40, 50 anos, você olha assim, você fala assim, olha só, ele vai fazer o que ele devia ter feito muito tempo atrás. Né? Vai fazer o que ele devia ter feito e não fez. Aí talvez você não tenha deixado, porque tem mãe devoradora, tá? Assim, tem mãe que não deixa o filho sair de casa. Tem mãe que fica, volta pra casa, porque... Conversando com uma menina, né, outro dia, uma amiga, ela falando pra mim, eu tô quase saindo de casa. Mas assim, aí meu pai fica assim pra mim, pra que você vai sair de casa? Você tem tudo pago aqui, ela tá ganhando bem, ela tá com, né, a vidinha dela tá funcionando muito bem. Eu conheço a mãe dela, muito engraçada até, ela vem falar comigo, né? Aí eu depois até pensei, a mãe vai brigar comigo. Aí ela fez assim, eu não sei, eu falei, você tá com vontade, você tem dinheiro, você pode sair? Ela tem, então sai. Sai. Aí ela, mas é porque ele fica falando pra mim que eu posso juntar dinheiro. Olha só, seu pai, ele pode pagar. Mas ele tá querendo te reter em casa. Se você não tem nada como a nossa liberdade. Não tem nada como você ter o seu ambiente, você sentir a sua casa, você poder receber quem você quer. Você tem liberdade. Então, então não tem preço. Não tem preço. Aí ela saiu de casa. Não logo naquela hora, ela demorou mais um pouco. Aí agora eu via, né? Eu via na rede social que ela tinha finalmente ido pra casinha dela e ela tava ultra mega feliz. Depois ela me mandou mensagem, eu falei, fiquei muito feliz. Já. Porque o jovem, ele precisa do impulso. E às vezes os pais, por super proteger, eu até entendo, super proteger, às vezes não sente que o filho é capaz ainda, medo do filho sofrer, né? Querer ali, manter ali sobre as suas próprias asas impede uma coisa que é muito necessária. É aquilo que o passarinho ensina pro filho, joga ele lá de cima para ele voar, porque se ele não jogar, o passarinho não voa, não abre a asa. Exatamente, ele continua ali. Ele continua e fica muito frustrado porque não consegue voar e vê os outros voando. Tem que abrir, tem que permitir, né, que eles saiam. E aí, quando os pais são muito castradores, né, botam muito assim o filho como, não sei, não tá pronto, você não tá pronto ainda. Pra que você vai fazer isso? Fica aqui, ó, né, aqui você tem tudo. Quem disse? O que é ter tudo? Quer dizer, então, na verdade, não tem tudo, porque tudo que tem ali não pertence a eles, são dos pais. E você pode ter certeza que o pai, quando puder, ele vai jogar isso na sua cara. Porque a comida que você come não é sua, é dos seus pais. Exatamente. Mesmo que você tenha ou não
como se manter, se sustentar. Só vai ser Mas sua na sua ainda casa. assim, exatamente. Só. A energia, Tudo. todas as despesas, tudo. Tudo, exatamente. E, geralmente, o filho, mesmo quando ele se mantém dentro de casa, ele fala assim, não, eu tenho tudo aqui e tal. Ele não fala, não, eu sou mais um dentro de casa, eu vou dividir as despesas. Não, fala Com ou sem situação de aperto. Sim. Que a obrigação daquele que está lá é entender que ele faz parte de um núcleo, de uma comunidade dentro da casa, com deveres e obrigações iguais para todos. Exatamente. Mas não pensa assim. Não. E os pais também não fazem eles pensarem assim. Não. Né? Os pais ficam... Isso tem um poder também, assim. É por isso que é uma família que está adoecida ali, no modo de funcionar, né? Tem um menino que não tem capacidade de se manter sozinho, a mãe que tem que cuidar do filho, porque ele é meu filho, não posso abandonar, o pai que é o provedor, talvez, e aí fica nessa situação de, né? Eu pago, pode ficar aqui que eu te protejo, mas... Então, é um adoecimento ali da família que tinha que ter preparado aquele menino, aquela menina, para o voo. Porque tem Exatamente. que ir. Quem não vai sofre muito. Sofre muito. E isso você vê em todos os lugares. Né? Pessoas que são dependentes da família, dependentes ainda dos pais. É triste. E a gente trazendo tudo isso de uma forma bem consciente, né? Aqui, através do Cláudio, porque nós falamos tudo a respeito das condições dele, das oportunidades, do momento que ele deve, sim, levantar voo e tal, mas trouxemos outras coisas também que a gente sabe que pode ser inserida tanto ali como acontece em outros lares. Sim. Então, é algo para ele parar e reavaliar. Olha só, eu estou na casa da minha mãe, mas eu não posso ser dependente dela. Não. Exatamente. Isso vai ajudar ele também a se impulsionar. A partir do momento que você paga uma conta, você ajuda, você vai fazer as compras, você já vai sentindo mais força. E isso vai te ajudando a sair daquele lugar ali de, eu sou filho, sou dependente dela, porque isso gera uma humilhação. Né? E aí vai tirando a nossa força. A gente tem sempre que ser forte, buscar de alguma forma. E é o que você falou, até vai vender pipoca, mas vai dar um jeito. Estou fazendo alguma coisa. E hoje tem muito trabalho. Antes ganhar o pouquinho do que o nada. Tem gente que fala, não, para ganhar isso eu não vou trabalhar, não. Muita. Eu escuto isso. Antigamente, né, a gente podia até usar isso, né? Vai vender sanduíche na praia. Hoje você senta no computador, tem 1 milhão de possibilidades. Agora, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que, né, ir à luta. Ir à luta. E aí, tá aí, às vezes, o grande problema. Eu confiar em mim, acreditar que eu posso, né? É uma estrutura que precisa ser revista, né, para poder se totalmente, né? E ele acreditar que se ele aprendeu tudo isso, ele tem capacidade para fazer tudo que ele fez, chegou até ali. Exato. Então, ele tem capacidade para fazer agora outras coisas diferentes. Não foi um fracasso. Ele viveu bem e construiu uma carreira até os seus 45. Agora a vida está falando, essa aqui fechou. Vamos tentar ver o que você pode fazer daqui para frente, que traga para você felicidade, que traga para você, né, uma relação melhor com a vida, com você. Talvez para ele ter mais tempo com ele, para ele ter mais tempo para construir uma família, para ele ter mais tempo. Vai saber quais são as necessidades dele. Mas para isso, às vezes ele precisa de um tempo, só que ele não está enxergando o que a vida está querendo trazer para ele. Tati, passa muito rápido e a gente chega num piscar de olhos no final do programa, né? Para o Cláudio reconstruir na vida dele, uma palavra, uma emoção. Ai, gente, uma palavra e uma emoção? Uma emoção para ele. Coragem, né? Não sei se a gente pode dizer que é uma emoção, mas é o que ele precisa nesse momento, né? De muita coragem e seguir em frente, porque as coisas se abrem quando a gente determina que não quero mais ficar nesse lugar. Perfeitamente. Tati, obrigada, meu anjo, pela sua presença, tá? Muito bom. Cláudio, depois de toda essa conversa que nós tivemos aqui com a Tatiana, que nos traz, assim, muitos conteúdos para que você possa dar uma modificada, né, na visão
da sua vida, do seu interior, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: não. Essa palavra carrega o peso da tristeza e da insatisfação. O indivíduo encontra grande dificuldade em aceitar a negação, devido a baixa autoestima e sentimento de menos-valia. A angústia de se sentir inútil e fracassado diante das dificuldades e, ao invés de enfrentar, foge e o pseudo-sentimento de rejeição da sociedade, a sua irrealidade se torna mais evidente. Então, muitas vezes, a gente se vê numa situação onde nós acreditamos que estamos vivenciando uma rejeição da sociedade, uma rejeição do mercado de trabalho, onde nós estamos ali buscando estar ativo e não conseguimos mais fazer parte daquele quadro, daquela repaginação. E, na verdade, não é um ciclo da nossa vida que está sendo fechado para que possamos iniciar um outro ciclo com outra visão da vida, com outras oportunidades. Então, aquilo tudo que nós olhamos e identificamos como é ruim para mim, eu não consigo fazer parte, eu não consigo mais estar me sentindo parte desse movimento de vida, está errado. Ou seja, eu não tenho que fazer parte desse movimento de vida como eu sempre fui, agi e trabalhei. Não, eu tenho que fazer parte do movimento da vida em termos de renovação, de criatividade, de novos núcleos de amizade, de relacionamentos. Então, a partir dessa visão, eu consigo escrever uma nova história na minha vida, buscando novos ares, buscando uma visão benéfica, uma visão saudável da minha vida e das minhas capacidades, porque você tem inúmeras capacidades, você chegou até aí através da sua capacidade. Então, hoje, utilize as suas capacidades para uma ressignificação, fazendo escolhas novas e se reinventando, começando numa nova obra, num novo projeto, em nova profissão, novos relacionamentos e mais um pouco, vai fazer um trabalho voluntário numa instituição. Você vai ver como isso amplia a sua visão muito mais. É isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos, temas fantásticos e com certeza dê o seu like e compartilhe, porque através do compartilhamento você pode auxiliar muito mais pessoas. Então, é isso. E para que a sua semana seja divina, maravilhosa, cheia de paz, luz e alegria, deixamos aqui o nosso super beijinho carinhoso. Muita paz.